Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o banimento do X, que teve um impacto mínimo no uso do X aqui durante esse período que ele esteve banido. Olha que coisa curiosa, né? É o que eu falei para vocês, no final das contas, o prejuízo foi muito maior dos usuários do Brasil, ou seja, o Alexandre de Moraes puniu o Brasil e não puniu o X no final das contas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por filho do Peter não reconhecido. Peter deixou assinar sua carteira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Gazeta do Povo traz aqui uma métrica do X, né? O Eli Vieira é um jornalista que é ligado ao X. Vocês lembram quando teve o Twitter Files Brasil, né? Foi o David Agape, o Eli Vieira e também o Michael Schellenberger, né, que fizeram o Twitter Files Brasil. Então ele tem alguma ligação, tem alguma informação de lá, né? E ele está trazendo aqui que a censura foi ineficaz. O banimento do X no Brasil teve impacto mínimo no uso da rede aqui, ó. Entre 30 de agosto e 8 de outubro, muitas discussões se basearam na ilegalidade da medida. Certamente foi ilegal. Mas outra atenção seria, né, adiantou banir, fez alguma diferença no final das contas? A gente já viu que em termos de eleitorais, se o Alexandre de Moraes fez o banimento do X esperando que isso iria alterar o resultado da eleição, iria favorecer a esquerda aqui no Brasil, não conseguiu não, né? Mas pode ser pior do que isso. O que ele pode ter percebido é que, de fato, não adianta banir, né? Porque no final das contas aqui, ó, para Lilian Carvalho, professora de marketing digital da Escola de Administração de Empresas lá de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o efeito foi modesto. O tráfego caiu apenas 10% entre agosto e setembro, segundo ela disse, né? Em seu levantamento, o X teve 900 milhões de visitas no Brasil em setembro, número que ultrapassa a população porque cerca de 21 milhões de usuários ativos no país acessam a plataforma várias vezes ao longo do mês, né? Então, ou seja, esse número em comparação com os outros períodos caiu um pouco, tá? Foi um pouco menor, mas não foi muito menor não, foi só 10% menor do que o normal, né? E embora tenha havido aumento da Threads e da Meta, do Blue Sky, não sei o que lá, o Blue Sky diz que cresceu 325%, não é fácil você crescer 325% quando tem 3 pessoas na sua plataforma, né? Qualquer pessoa que entra cresce 300%, né? Mas enfim, o fato é que não fez diferença. Agora, eu digo para vocês uma coisa, tá? Da minha experiência, vocês sabem que durante esse período eu continuei postando no X, eu apostei que essa questão da multa para a VPN era uma balela, do ponto de vista jurídico isso não tem cabimento nenhum, né? E como eu sou pobre, o máximo que ia acontecer, ele ia conseguir me multar, ia ter que penhorar minhas cuecas para pagar a multa, porque na verdade eu não tenho dinheiro para pagar 50 mil reais de multa. Então, no final das contas, eu apostei e continuei apostando no X normalmente. O que eu notei nesse período que eu estava no X, aliás, eu fiz até um canal hoje no X, não deixa de ver lá, eu faço, dizendo o que está de Trend Topics no X lá durante o dia, né? Começou com a ideia justamente de dar essa visão do que estava acontecendo no X, para quem não tinha coragem de entrar no X, mas agora vai continuar por conta de assuntos aleatórios que eu vou falar lá no canal, né? Enfim. Mas nesse assunto, o que acontece nessa história? Eu notei que teve menos gente postando, tá? Teve pouco brasileiro postando, ou seja, o pessoal ficou com medo da multa de 50 mil reais do Xandão. O pessoal, qual foi a lógica do pessoal? O pessoal entrava no X, tava todo mundo lá, continuava todo mundo vendo os assuntos e coisa e tal, e pesquisando e vendo as informações, mas na hora de postar alguma coisa, o pessoal ficava sem jeito, ficava com medo de postar e acabar né, sendo descoberto pela polícia do Xandão, a polícia da verdade, né, o Ministério da Verdade do governo Lula, e receber a multa de 50 mil reais, né? Então, ou seja, o que se viu foi isso, muita gente usando o X, mas as postagens deram uma caída. Isso teve um efeito positivo para mim, ou para quem estava lá, né? Você pode ver, eu tenho alguns picos aqui de ganhar seguidores no Twitter, essa aqui é a minha página do Twitter,
que eu ganho aqui, né, de seguidores e coisa e tal, e o que você pode ver é que tipicamente os picos que tem aqui coincidem com assuntos polêmicos que eu falo no canal. Quando eu estou falando sobre assuntos polêmicos no canal, acaba também refletindo isso no meu Twitter, né, que é @ancapsu. Então, por exemplo, aqui em 2024, em abril, aqui eu ganhei um monte de seguidores. Por quê? Porque eu estava falando direto sobre justamente a primeira briga do Elon Musk com Alexandre de Moraes. Lembra que teve a primeira briga dos dois lá em abril desse ano, então eu ganhei um monte de seguidores aqui. Aí depois foi pro normal aqui, em torno de 1.000 seguidores por mês que eu ganho, coisa e tal. Aí repara aqui, ó, julho, agosto, pouca coisa. Aí chegou setembro, ó, 12 mil seguidores. Eu acho que é o máximo de seguidores que eu já ganhei. Olha só. Em setembro desse ano, quando o X estava bloqueado, no Brasil, eu ganhei mais seguidores em setembro do que em qualquer outro mês que eu tenha estado no X, mesmo os meses que tinha muita polêmica, muita coisa. Por quê? Porque tinha pouca gente postando. E aí, como tinha pouca gente postando, né, a pessoa tipicamente acaba seguindo que ela vê o post daquela pessoa, né? Então acabou muita gente me seguindo lá no Twitter. Foi uma oportunidade muito boa aí para crescer em termos de postagens, né? Então, assim, excelente para quem ficou. E é o que eu falo para vocês, acabou prejudicando a esquerda. Por quê? Porque a esquerda saiu, obedecendo Alexandre de Moraes, a direita que ficou lá continuou crescendo, não fui só eu que fiz isso. Teve um monte de perfil de direita que continuou no Twitter da mesma forma, né? E esse pessoal teve uma vantagem, ganhou mais seguidores com isso daqui, né? Sem contar uma série de outras coisas. Como eu falei, pouca gente estava postando, né? Alguns jornais chegaram a postar, e eu falei para vocês que eles iam fazer isso, por quê? Porque hoje em dia o pessoal assiste jornal principalmente clicando no X. E repara aquele grande dilema, né? Para pensar. Se não tem ninguém acessando o X, por que o Poder 360 estava publicando as coisas como correspondente internacional de Portugal e coisa e tal, se não tinha nenhum brasileiro no X? A resposta a gente sabe, é óbvia. Sim, tinha gente no X. O pessoal estava entrando no X todo dia para ver o X da mesma forma que fazia antes, ou apenas uma pequena diferença em relação ao que fazia antes. O pessoal só não tinha coragem de postar. Então o pessoal continuou usando o Poder 360, os outros jornais que não postaram acabaram perdendo audiência, né? Então tá aqui, ó. A Forbes fez um estudo aqui sobre a consequência do X na vida de empresas internautas brasileiros, principalmente empresas, tá? Eles falam aqui que o bloqueio acabou diminuindo muito o tráfego em vários sites de empresa, em várias empresas. Por quê? Porque justamente a maior parte do pessoal chegava no site da empresa através do X, né? Através do Twitter, né? Outra coisa curiosa que o pessoal falou é o seguinte, olha só, entre pequenos empreendedores, 71% não aderiram a novas redes sociais e focaram suas vendas no WhatsApp, canal usado para fazer transação. Então, olha que coisa curiosa. Hoje em dia vocês sabem que é muito comum isso, né? O pessoal que vende coisa pela internet, que não tem site, não tem nada. Tem uma conta no Twitter que anuncia as coisas, ou no Instagram também, e tem um número de WhatsApp, um grupo de WhatsApp lá que fecha o negócio, faz o pagamento e coisa e tal, paga via Pix, manda pelos correios e pronto, né? Então, ou seja, 71% ignorou completamente. Ah, não posso usar o X, então não vou usar. Mas não vou fazer em lugar nenhum também. Não foi para Blue Sky, não foi para Threads, não foi para lugar nenhum. Aqui, ó, 68% dos brasileiros que acompanhavam algum reality show pelo X reduziram suas interações mesmo acompanhando o programa em outras redes sociais. Ou seja, olha o prejuízo que isso deu para a Fazenda, né? A Fazenda está acontecendo agora no meio do bloqueio do X, né? Também eles falam aqui questão de futebol, né? Pessoas que assistiam futebol e não sei o que lá, pararam de assistir futebol, perderam o contato com o time justamente porque não foram para outras redes. Ah, o X não está funcionando? Então não vejo nada, vou fazer outra coisa, né? Olha que coisa impressionante, o quanto de prejuízo que o Alexandre de Moraes causou aos brasileiros. O Elon Musk em si, meu amigo, fez muito pouca diferença. Aliás, tem um outro aspecto que eu não posso mostrar para vocês aqui, mas vocês sabem, o X paga para quando você tem posts virais, né? E eu sempre ganho alguma coisa. É merreca, tá? Merrequinha, $30, $20, merrequinha. Mas ele me paga todo mês. Eu estava curioso de saber como é que seria o meu faturamento em setembro, né? Porque, afinal de contas, em setembro eu publiquei muita coisa, fiz um monte de coisa lá, mas, teoricamente, não tinha brasileiro nenhum na plataforma. Então, ninguém devia estar vendo os meus posts, né? E, olha, eu tive o mesmo pagamento, a mesma média de pagamento. Tem umas semanas que é mais, umas semanas que é menos,
mas a mesma média de pagamento que eu tive também nesse período do X, não mudou absolutamente nada. Agora deu uma subida no último, tá? Porque o X melhorou a questão de pagamento dele nesse último pagamento agora, subiu um pouquinho inclusive, mas isso foi porque teve mudança no pagamento do X. E subiu um pouquinho a coisa, continua sendo merreca, né? Então, mas assim, dá para ter uma ideia de que o Elon Musk estava faturando do mesmo jeito, porque o Elon Musk, ele paga o seu post de acordo com as propagandas que ele recebe, que são mostradas no seu post. Então, no final das contas, meu amigo, nem queda de propaganda teve, porque 90% do público continuou no X, o pessoal continua acessando tudo, para propaganda não faz diferença, né? Então é muito engraçado, tá aqui o pessoal do UOL aqui se mordendo, né? Porque dizendo como é que todo mundo voltou pro X, né? Aqui tá o pessoal reclamando, CEO aqui, todo mundo esquerdista, né? Lógico que é todo mundo esquerdista aqui no UOL, né? Falando, não, porque a gente espera uma plataforma que respeite o anunciante, não sei o que lá. Pô, vai se catar, vai anunciar no Blue Sky, pô. Tá aqui, ó. 24 dos usuários do X não pretendem voltar à rede social após o desbloqueio, revela a pesquisa, né? O pessoal esquerdista, eu não vou voltar, não, nunca mais eu volto pro X. Tá todo mundo lá, já voltou a esquerdaiada toda pro X, não ficou um. O Blue Sky nesse momento é um deserto. O Blue Sky é aquelas tumbleweed quando tá circulando assim no Blue Sky, não tem ninguém mais lá. Foi todo mundo embora. É o que eu falo para vocês. Xandão conseguiu punir os brasileiros por alguma coisa, eu não sei o que exatamente, mas puniu os brasileiros, não puniu o X. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.